Eu quero trazer uma palavra bem rapidinho hoje, bem objetiva, sobre essa mesa. A mesa da ceia. Só que eu quero trazer em relação à questão espiritual. Essa mesa está linda, e quero agradecer aí a Ayla, a Elaine e a Tassi, que providenciaram com muito amor e carinho. Ficou linda. Deus abençoe, viu? Bom demais. Mas essa é uma mesa física, onde a gente tem aqui tudo aquilo que Deus pede para a ceia. Principalmente dois elementos fundamentais: o pão e o vinho. O pão e o suco de uva. Mas o que isso representa? Por que hoje não é um dia comum? Apesar de ser um culto, a gente precisa tomar muito cuidado para a ceia não virar uma questão automática na nossa vida como cristão. A ceia, algumas igrejas colocam no primeiro domingo do mês, outras igrejas colocam no segundo domingo do mês, e na igreja primitiva acontecia toda vez que os discípulos se reuniam. Então a forma como é feita, isso não importa. A questão é qual é a sua motivação de vir para um culto de ceia. É aí que eu quero chegar. Porque, às vezes, pela rotina da vida, pela rotina da igreja, pela rotina minha e sua como cristão, a gente faz da ceia algo automático. Eu estou vindo para o culto de ceia e, como diz nas academias, está pago. Cumprir o culto de ceia. A gente precisa ter muita consciência do que é um culto de ceia. Por que existe o pão, por que existe o cálice, e o que isso causa na minha vida e na sua vida como homens e mulheres de Deus. Então a gente não pode estar aqui hoje de forma automática. Mais um culto de ceia. Mês que vem o culto de ceia vai acontecer de novo e será no segundo domingo do mês que vem. Mas será um culto onde a gente vai ter que ter a reflexão de por que a gente está aqui hoje. Amém? E é isso que eu quero passar para vocês. A ceia, na verdade, ela é um momento mais importante na vida de um cristão. Porque a gente está olhando nesse momento para trás e enxergando uma cruz. E nessa cruz a gente está enxergando um homem todo ensanguentado, com seu corpo todo moído por amor. Será que quando eu passei por aquela porta, tendo a consciência de que hoje é um culto de ceia, eu olhei para a cruz? Que é o que representa o culto de ceia. E o próprio Jesus, quando reuniu aquele grupo, que ele foi instituir a ceia, aqueles 12 homens que estavam com ele, ele disse o seguinte: abram comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Quem tiver no celular aí, liga, a Bíblia, ou abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Paulo, quando ele vai dar para a gente um norte, uma direção do que é a ceia, ele fala que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Ele diz assim, nesse capítulo 11, versículo 24 de 1 Coríntios: e tendo dado graças, ou seja, agradecendo, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui Jesus deixa muito claro qual é a razão da ceia. É olhar para um corpo partido e para um sangue derramado. E a gente precisa tomar muito cuidado, que às vezes a gente encara a ceia só como um momento. Só como um momento da igreja, que a igreja determinou para que todos pudessem lembrar do que Jesus fez. Mas, queridos, é muito mais do que isso. Quando olhamos para a mesa do Senhor, a gente precisa entender que houve um sacrifício. E por causa desse sacrifício, eu e você somos salvos. Salvos. E a gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente não vive como salvos. Se eu não tenho consciência de que eu sou salvo, como é que eu vou viver como salvo? Então, toda vez que a gente entrar num culto de ceia, a primeira coisa que a gente tem que entender e trazer na nossa mente é o seguinte: eu sou salvo. Eu sou livre.
eu sou liberto. Agora, o salário do pecado, que é a morte, não está mais sobre mim. Porque um homem recebeu esse salário. Esse homem se chama Jesus Cristo. A morte que essa mesa simboliza, pelo corpo e pelo sangue, é a morte de um homem. E essa morte era para ser nossa. E ele, de uma forma voluntária, porque a palavra de Deus diz que Jesus se entregou de forma voluntária, ele morreu a nossa morte, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Então, queridos, essa é a consciência principal em todo o culto de ceia. Somos livres, perdoados, resgatados, justificados para viver vida de salvos. Amém? Tem salvo aqui? Amém. E que a gente possa ter essa consciência da nossa salvação. Então, queridos, a mesa, gravem isso que eu vou dizer, a mesa da ceia, ela é onde o passado é perdoado, onde o presente é curado e onde o futuro é restaurado. Eu vou repetir, a mesa, essa mesa espiritual que representa o sacrifício de Cristo, ela é onde o passado é perdoado, onde o presente é curado e onde o futuro é restaurado. Então, quando você olhar para a mesa, uma mesa linda como essa, olhe para a mesa espiritual. Entenda que você é um novo homem, uma nova mulher, justificado, perdoado por Deus. Então é assim que devemos viver. As circunstâncias não podem mais nos escravizar, os sentimentos não podem mais nos escravizar, porque já fomos perdoados, fomos lavados. Esse sangue que Cristo derramou na cruz, ele nos lavou. A palavra de Deus diz que somos lavados por esse sangue. Tudo de ruim que existia em nós, esse sangue lavou. Por causa de um dia como esse, que lembra o sacrifício de Jesus. E a primeira coisa que eu quero trazer como consciência é o seguinte. Eu quero chamar essa mesa de mesa da graça. Mesa da graça. Porque tudo que aconteceu na nossa vida, eu e você não merecemos. A salvação que hoje temos, a vida livre que temos para viver, nós não merecemos. Sabe por quê, queridos? Porque somos maus. Somos terríveis. Experimenta tirar Jesus da nossa existência. Nós somos a pior pessoa do mundo. Nós somos egoístas, nós somos vingativos, nós somos maldosos, somos. E esses somos eu incluo, eu estou no meio também. Como disse Paulo, eu acho que eu sou o pior. Então, queridos, a gente tem que ter essa consciência de que é a mesa da graça. E essa mesa da ceia, ela é um convite do amor de Deus por nós. Então, toda vez que você participar de uma ceia, daqui a pouco o cálice vai ser distribuído para vocês. Na hora que você pegar um cálice, lembra, o amor de Cristo está te chamando para você participar do corpo e do sangue dele. Então, essa mesa espiritual, ela é a mesa da graça. Ela é a mesa do amor. Olha o que o próprio Jesus disse. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 15. Ele diz assim. Desejei muito. Existe um desejo do próprio Senhor. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Querido, Jesus tinha consciência plena do que ia acontecer após a ceia. Jesus tinha uma consciência de que ele ia ser crucificado, a pior sentença que um homem poderia ter naquela época. A sentença da crucificação só era para marginal, só era para bandido, só era para homens perigosos. Mas nessa ceia, Jesus diz assim, eu desejei muito estar aqui com vocês hoje, participando dessa ceia, porque daqui a pouco eu estou na cruz. E hoje ele está dizendo a mesma coisa. Hoje ele está dizendo para mim e para você, eu desejo muito que vocês comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Porque se vocês não fizerem isso, diz o Senhor, eu não tenho parte com vocês. O próprio Jesus disse isso. Aquele que comer do meu sangue, aquele que beber do meu sangue e comer do meu corpo, ele terá parte comigo. Às vezes as pessoas ficam perguntando, como é que eu faço para fazer parte do reino de Deus?
Está aí. Beba do sangue e coma do corpo de Cristo. E um amor tão grande causou no próprio Jesus o seguinte: eu quero estar aí com vocês, participando dessa mesa. E ele disse para os discípulos: vão lá, preparem a mesa que eu estou chegando. E vai ser a última mesa minha com vocês, fisicamente falando. Porque eu estou indo para a cruz. Eu estou indo expressar o amor à humanidade. Mas antes eu quero que vocês lembrem do meu corpo e do meu sangue, todos os dias que vocês se reunirem. Então isso é a mesa da graça. E a mesa da graça, ela sempre é um convite. Em momento algum, Deus está te obrigando a beber do cálice e comer do pão. Em momento algum, Ele está te convidando. Porque Ele deseja, é um desejo latente no Senhor, participar da ceia. Então a gente precisa encarar a ceia como algo muito mais do que apenas um encontro ou mais um culto no mês. Não. Vai além. Vai além. Entenda que o amor de Jesus, ele sempre vai ser um amor de convite. Ele sempre vai nos convidar. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É um convite. Ele está dizendo: vem. Vem participar, vem estar comigo, vem permanecer. E a ceia é isso, é lembrar que a gente pertence a um reino. É lembrar que a gente pertence a um amor que jamais se acaba. O amor de Jesus jamais tem fim sobre as nossas vidas. Não importa o que aconteça comigo ou com você. Não importa as circunstâncias que a gente pode estar vivendo. Jesus te ama. Sabe, queridos, hoje de manhã eu fiquei pensando nisso. Como a gente não escuta mais essa frase, Jesus te ama? Vocês já pararam para pensar nisso? Faz tempo que eu não escuto. Mas quando a gente olha para uma mesa da ceia, quando a gente entende o significado da ceia, a gente precisa entender: Jesus me ama. Jesus me ama. O Criador dos céus e da terra, aquele que é soberano, Ele me ama. Você já parou para pensar nisso? Por isso houve uma cruz, por causa desse amor. Então, a primeira coisa, o amor de Jesus nos convida. Agora entenda uma coisa: o amor de Jesus não convida os santos para a mesa. Convida os pecadores para serem transformados. Aí a gente entende quem é que pode participar da ceia. Aquele que se rende a esse amor. Aquele que aceita o convite. Aquele que se torna discípulo. E o que é ser discípulo? É viver na mesma direção de Cristo, que é o nosso alvo. Ser discípulo é seguir a Cristo, é carregar a cruz. O que é carregar a cruz? São sofrimentos da vida. Às vezes está doendo, às vezes machuca, às vezes não entendemos, mas seguimos. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. Então a mesa não é para os santos. A mesa é para os pecadores que são transformados em filhos de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência da mesa. Não só hoje, todas as vezes que a gente se reunir na ceia, lembrem-se, mesa da graça nos convida com amor. Amém? Segunda coisa importante que eu já quero comentar com vocês é que nessa mesa nós somos restaurados e preparados para servir. Preparados para servir. É interessante que quando Jesus terminou a ceia, ele pegou uma toalha, pegou uma jarra de água e se ajoelhou aos pés do discípulo. Ele fez isso logo depois da ceia. Então a ceia, ela é um convite para sermos servos. Não adianta a igreja estar cheia de pessoas e ninguém servir. Isso não é igreja. Isso é um aglomerado de gente. Igrejas são pessoas que servem. E a ceia nos traz isso como memória. Ceiamos. Terminamos de ceiar. Agora temos que servir. Então a mesa ela faz isso. Jesus Cristo terminou a ceia. Ele foi com todos os discípulos. Agora é interessante. Em todos eles tinha Pedro, que o negou. E tinha Judas, que o traiu. Servir não escolhe pessoas.
Servir não tem a ver com o outro. Servir tem a ver com você. Não importa se o outro é traidor. Não importa se o outro vai negar. Lava os pés. Afinal de contas, você é servo. E a mesa nos traz essa consciência. Participamos da mesa porque somos servos. Além de discípulos, somos servos. Então hoje, quando vocês participarem da ceia, já vão embora pensando, quem que eu posso servir hoje? Quem que eu posso lavar os pés hoje? Quem que eu posso cuidar hoje? E tenha certeza, se você fizer essa pergunta para Deus, Deus hoje vai colocar uma pessoa na sua frente para ser servida por você. E não se assuste se for um traidor. E não se assuste se for uma pessoa que de repente te negou. Mas sirva. Sirva. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia quem era Judas. Eles comeram do pão e beberam do cálice. E tiveram seus pés lavados. Então nunca esqueça isso. Servir não tem a ver com o outro. Tem a ver com você. E a mesa da ceia, ela nos traz essa consciência. Que ela é uma mesa da graça. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, tem uma frase, uma palavra maravilhosa do próprio Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse homem que estava indo para a cruz, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar resgate de muitos. Isso é a ceia. A ceia é um servo que morreu. E aí a gente precisa ter essa consciência. Que a ceia, ela não termina numa mesa. Ela nos envia para ser como Cristo. Não existe pessoa no mundo que serviu mais do que Jesus. Quer ser semelhante a Cristo? Sirva. Eu sempre digo isso. Se você quer ser semelhante a Cristo, comece a servir. Queridos, a gente está com uma igreja começando. A família da aliança. E esse nome família mexe muito comigo. Porque eu não olho para vocês como membros da igreja. Eu olho para vocês como família. Como família. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, se preparem para servir. A família da aliança vai ser uma igreja de serviço. Uma igreja que serve. Uma igreja que cuida. E toda vez que a gente se reunir numa mesa, a gente vai lembrar que somos salvos para servir. Somos salvos para servir. Já vai pensando aí, onde eu posso servir? A Natália esses dias falou aí que está precisando de gente na mídia. A igreja já começou com tudo, com mídia, com recepção, com louvor. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor para isso. Agora a gente precisa de gente. Então se preparem para servir. Mas servir com a consciência de que não é por nós. É por você. É por você. A igreja precisa de alguma coisa? Não, não precisa de nada. Ela não é nossa. A gente precisa. A igreja não. A igreja nunca precisou de nada. E nunca vai precisar. Porque ela não é nossa, ela é do Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de todas as coisas. Por isso que a gente precisa ser voluntário, a gente precisa servir. E quando servimos uma igreja, estamos servindo o reino. Amém? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, diz assim. Após ceiar, levantou-se, colocou de lado as suas vestes. Tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E a limpá-los com a toalha com a qual se cingiu. Entenda uma coisa, a verdadeira comunhão, ela acontece no servir. No servir. E para ser uma família, como a gente tem, a família da aliança, para ser família, a gente primeiro precisa ser servo. Porque dentro da sua casa, na sua família, você precisa servir. Então a ceia hoje precisa trazer essa consciência de servo para mim e para você. Amém?
Quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês. Essa mesa da graça, ela nos faz olhar para frente. Jesus disse que devemos nos reunir na ceia e trazer na memória o que ele fez por nós. E ele pediu que fizesse isso toda vez que nos reunirmos como igreja, até que ele venha. E como eu brinquei no início do culto, eu falei, que eu saiba, ele não voltou, porque se ele voltou, nós ficamos. Então, queridos, enquanto ele não vem, a gente precisa olhar para frente, entender que ele está chegando. Então, a mesa da graça, ela nos fortalece pela esperança. O que é a esperança? É o combustível do cristão. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, eu não sei as circunstâncias da minha vida, não entendo, mas eu creio e espero que os melhores dias da minha vida estão à minha frente. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, aquilo que o nosso coração ainda não recebeu, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Eu tenho certeza, vocês como eu, ainda vamos viver grandes experiências com o Senhor, quando tivermos essa consciência da mesa da ceia, que ela nos aponta para uma esperança. Olha o que Mateus capítulo 26, verso 29 nos diz. O próprio Jesus disse assim: eu direi, não beberei do fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Era a última ceia. Era a última mesa. E no final da ceia, antes dele lavar os pés, ele falou: eu não vou beber mais com você. Mas um dia, vocês estarão comigo. E nós voltaremos a beber. Ele estava falando da boda do cordeiro que vai acontecer. E um dia estaremos juntos. E beberei de novo com vocês no reino do meu Pai. Queridos, uma realidade que não tem a ver com a nossa fé. Porque a volta de Jesus não tem a ver com a nossa fé. Crendo ou não crendo, ele vem. Crendo ou não crendo, ele vem. É fato. Todo fato não precisa de fé. Agora, cabe a mim e a você crer que estaremos com ele. Eu creio. Eu creio. Então, quando a gente participa de uma mesa de ceia, a gente precisa entender que ele está voltando. Ele está chegando. Os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. Basta olhar para o mundo como está. Queridos, a volta de Cristo é logo. Eu confesso que eu não vejo a hora. É até um pensamento egoísta. Mas eu não vejo a hora. Mas eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer. Muita gente ainda precisa ser salva. E Deus espera de nós que sejamos essa fonte, esse caminho para que as pessoas possam conhecer a Jesus através de nós, através do nosso serviço. Mas a mesa nos traz essa esperança. Jesus está voltando. Jesus está. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que no Antigo Testamento, Jesus disse que viria através dos profetas. Ele veio. Ele veio. Depois, os evangelhos falam da sua morte, do seu nascimento e da sua morte. Ele nasceu e morreu. Mas depois, o próprio evangelho fala da sua volta. Então ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele está voltando. E ele está voltando. E a própria palavra diz, cuidado para vocês não serem pegos como ladrão. De repente. De repente. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Posso estar aqui conversando, falando com vocês, cai e fica só a minha roupa. E a de vocês também, glória a Deus por isso. Mas pode acontecer. Será que a gente está preparado para isso? A mesa tem que trazer essa consciência. Será que a gente está preparado para isso? Ou eu estou muito preocupado com as coisas desse mundo? A palavra de Deus diz que ele virá como um relâmpago. Esses dias saiu na internet e eu comecei a dar risada, porque cada coisa que sai lá falando que houve arrebatamento em tal cidade. Eu falei, ué, é individual? É por setores? É por zona?
Será que Piracicaba vai ser a última? Eu comecei a dar risada. Queridos, é uma coisa instantânea, é muito rápido. E a gente precisa estar preparado para isso. E a mesa tem que trazer essa consciência. Jesus está voltando. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, a gente proclama essa fé. Na hora que você beber o cálice, comece a entender, ele está voltando. Ele está voltando. Quando? Não sabemos. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O que há de vir, virá, e não tardará. E esse pouquinho de tempo, pode ser amanhã, pode ser hoje, a gente não sabe. Só que a gente precisa estar preparado. Então a ceia nos convida a olhar para frente. Então que hoje eu e você possamos olhar para frente. Ter essa consciência de que um homem morreu por nós. Ter a consciência de que somos chamados a servir por amor. Temos a consciência de que Ele está voltando. E não podemos fazer da ceia uma atitude automática. Toda vez que vocês vierem para um culto, não é mais um culto. Pode ser o último. Pode ser o último. Como foi a ceia de Jesus. Foi a última mesa que os discípulos sentaram. E será que os discípulos sabiam que era a última mesa? Eles não sabiam. Mas foi a última mesa que os discípulos estiveram presentes. E agora, o próprio Senhor deixou esse legado para mim e para você. Toda vez participar de uma mesa com a consciência correta. Amém, querido? Essa palavra que eu quis compartilhar com vocês. E a gente precisa entender que esse mesmo Jesus que convidou os discípulos a preparar uma mesa, Ele nos convida hoje. Ele nos chama por amor. Ele nos cura através dessa mesa. Entenda que se você tiver alguma enfermidade hoje, se você tiver não só física, mas inclusive espiritual, emocional, ceia é lugar de cura. Então, com fé, creia que quando você comer do pão e beber do cálice, Deus vai estar operando cura na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. O culto de ceia não é um culto comum. Não, não é. É um culto onde tudo pode acontecer. Porque Deus diz, fazer isso em memória de mim. Eu estou aí, eu estou presente através do corpo e do sangue que eu derramei e o corpo que foi moído por amor. Amém? Eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 19, versículo 9, que diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda dos cordeiros. Bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. Vai existir uma ceia, a famosa ceia geral. Eu espero estar lá com vocês. Nessa ceia geral. E seremos felizes participando dessa mesa. Amém, queridos?